Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nincy e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês coisas que eu aprendi trabalhando na rua como vendedora de cachorro-quente. Bom, gente, sem sombra de dúvidas, a coisa mais importante que eu aprendi, e não que eu não fosse, mas eu melhorei isso em mim, foi a humildade. Por que a humildade? Porque trabalhar na rua, gente, é uma coisa muito difícil. Muito, mas muito. Quando você trabalha em um lugar fechado, numa padaria, num comércio, numa loja, todos os dias vocês têm aquele ritual que é chegar, abrir a loja, conferir mercadoria, organizar as coisas, e você está em um ambiente seguro, entre aspas, claro, né, gente? Porque infelizmente nós corremos riscos em todos os lugares que a gente vive. Mas na rua você corre muito mais risco, muito mais, gente. E uma coisa que me ajudou muito no meu trabalho na rua foi aprender a ter mais humildade, a respeitar mais os meus colegas de trabalho, a valorizar as pequenas coisas, porque a gente passa, quem trabalha na rua, passa perrengues de coisas assim que numa loja ou em qualquer outro lugar que você trabalharia, você não passaria. Por exemplo, você não tem um banheiro para você usar à sua disposição. Você depende de outras pessoas que tenham a boa vontade e também você depende da sua humildade, porque você chega pedindo o favor: eu posso usar o seu banheiro? E a pessoa pode te dizer não. Então imagina você chegar em um lugar, tá lá trabalhando, como já aconteceu comigo várias e várias vezes, e daí você precisa ir no banheiro. Como que você faz? Aí você pensa: ah, tem um bar ali, eu vou usar o banheiro do bar. Tá, mas você é um concorrente daquela pessoa. Ela pode não querer que você use o banheiro do bar dela. E se você não está no bar dela consumindo, se você não está no bar dela levando dinheiro para ela pode te dizer um não. Até porque você é um concorrente, não é? Então, até para usar um banheiro, você tem que ser humilde. Você tem que ter o seu jeitinho de pedir com educação. Porque a pessoa não é obrigada a deixar você usar o banheiro dela. Por que eu disse essa questão do banheiro? Porque para mim é uma das coisas mais difíceis que eu enfrento trabalhando na rua. Outra coisa, outra grande dificuldade de trabalhar na rua, e que às vezes você também às vezes não, você necessita de ser humilde. Eu trabalho em um carro, é uma lanchonete montada na traseira de uma estrada. Então, eu paro o carro em vagas de carro para trabalhar. A prefeitura da minha cidade, ela me liberou um lugar, e aí para me trabalhar durante a semana, né? Esse é o meu, digamos, meu ponto de trabalho, porque eu fiz assim, gente, porque não é um ponto fixo. Eu não posso fazer o que eu quero naquele ponto, entendeu? Ele é um ponto emprestado. Não é como você alugou uma loja e aí você age ali na sua loja como você achar melhor. Não, é na rua. Então, ali é de todo mundo. Só que às vezes, muitas das vezes, eu chego para trabalhar, aquele ponto ele não tá reservado para mim. Eu posso trabalhar ali, mas se tem um carro parado lá, a pessoa não tem obrigação de tirar o carro para que eu pare o meu carro. Vai do bom senso da pessoa, se ela sabe que eu trabalho ali, e vai da minha humildade
em chegar e pedir a pessoa também. E correr o risco de ouvir um não. Já aconteceu mais de uma vez. Já aconteceu de eu chegar, de eu pedir, explicar, olha, eu trabalho aqui, será que você pode trocar comigo o carro de lugar para que eu pare meu carro e possa trabalhar? E a pessoa olhar para minha cara e falar assim, eu vou ficar aqui mais um tempo. Daqui a pouco eu tiro para você. E eu fazer o quê? Eu tenho que aceitar, partir pro outro, ser humilde e partir pro outro. Então, uma das coisas assim que foi mais gritantes para mim em começar a trabalhar nas ruas e aprender foi a esse tipo de humildade, gente. Eu não me considero uma pessoa que não é humilde, eu já era humilde, porque eu acho que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem que respeitar todo mundo, mas essas questões eu nunca precisei passar por elas, e na rua eu tive que passar. Eu já viajei para trabalhar e tive que dormir em lugares que eu nunca precisei dormir. Ou eu dormi ali e deixa eu explicar melhor. Lugares precários, gente. Lugares sujos, já dormi em casas que não tinha reboco direito e entrava vento, que a porta não trancava direito. Coisas assim que na minha casa eram melhores e eu tive que passar por isso. E tive que ter essa humildade de aceitar aquilo, porque senão eu não ia dormir ou ia ficar na rua. E eu já passei, soube passar e com isso, com essa humildade que eu adquiri, eu ainda consegui adquirir uma outra característica. A dar mais valor ainda para as coisas que eu conquistei. Porque a gente esquece, gente, o tempo passa e a mente, eu não sei se para defender a gente ou não, ela meio que apaga as coisas ruins. E você começa a achar o que você tem é normal e tem que ser daquele jeito e a valorizar menos. E quando você tem essa humildade, quando você continua vendo essas coisas, você continua cada dia que passa dando mais valor às coisas que você conquistou. Então, a humildade para mim foi um dos grandes aprendizados da rua. A saber me comportar com humildade, a saber abaixar a cabeça quando precisa. Em contrapartida, outra coisa que eu aprendi nas ruas também, que ficou mais forte ainda em mim, foi a lutar pelos meus direitos e pelaquilo que eu quero. Porque é outra coisa que a gente enfrenta muito nas ruas. Geralmente, eu não sei se toda cidade é assim, mas na minha cidade e na região aqui, eu sou MEI, então eu sou isenta de determinadas taxas, só que nem sempre isso acontece. Às vezes acontece um evento na minha cidade e esse evento se torna particular, mas em via pública. É complicado. E aí, você tem que pagar para estar próximo àquele evento e para vender. Só que aí vem aquela situação. Eu estou pagando para pessoa que está criando um evento particular, mas o evento é em via pública, em praça pública. Como assim? Então eu tive que aprender a lutar e adquirir esses conhecimentos para não deixar que essas coisas continuassem acontecendo comigo. Porque uma coisa é você pagar por um evento, para trabalhar num evento que está num lugar particular, que foi um lugar alugado, um lugar onde a pessoa está fazendo uma festa particular. Aí você paga para estar ali naquele evento, para aquela pessoa que está realizando o evento. Outra coisa é ser cobrado de você para que você pare em praça pública,
pro evento ser particular em praça pública. Meio contraditório, né, gente? É uma coisa assim, é uma das coisas que eu enfrento, que eu já enfrentei. É essa questão, é a lutar pelo espaço para trabalhar, é a lutar pelos meus direitos de trabalhar. Você se torna um verdadeiro guerreiro para trabalhar nas ruas. É bem aquele lema que se você bobear, você é comido, sabe? Trabalhar nas ruas é bem isso. Até porque as pessoas acham, muitas pessoas acham, não estou generalizando, desculpa, gente, que porque você trabalha na rua, você é um pobre coitado. E não é assim. Eu conheço muitas pessoas que fizeram essa escolha, que quiseram estar nas ruas trabalhando, que escolheram. Eu, por exemplo, abandonei um concurso público para trabalhar na rua. A rua tem suas desvantagens, mas ela tem suas vantagens também. E você tem que aprender a lidar com as duas questões. Outra coisa que eu aprendi, que eu adquiri trabalhando nas ruas, foi a respeitar mais o meu colega de trabalho. Esse foi um grande aprendizado também. Porque como eu disse para vocês, nas ruas é uma guerra, gente. Você luta pelo seu espaço de trabalho, você luta pelo seu direito de trabalho, você luta para conquistar alguma coisa que você deveria ter direito, mas que você não está tendo. E automaticamente, ali na rua, existem outras pessoas como você trabalhando. Por exemplo, tem um evento aí na minha cidade. Aí a prefeitura delimita o espaço que todos os ambulantes vão estar trabalhando. Todos igual no meu caso, eu tenho um food truck. Então tem um espaço que a prefeitura libera próximo àquele evento para que quem tem food truck parar o food truck e trabalhar. Só que às vezes eu tenho um colega de trabalho que tem lá um carrinho de pipoca ou um carrinho menor que o meu, que tá ali próximo a mim. O que eu, não é todo mundo que faz, viu, gente? Mas o que eu sempre tento fazer? Eu sempre tento parar o meu carro, que é maior, de uma forma que eu não tampe aquele colega meu que tem um carrinho menor. Porque se eu tampo meu colega, para mim pode ser vantagem, porque o cliente que viu meu carro primeiro e não viu quem está atrás do meu carro, automaticamente vai primeiro em mim. Só que o meu colega de trabalho que está ali também para trabalhar, ele também precisa, gente. Ninguém trabalha por diversão. A gente trabalha porque precisa. E se eu posso evitar de tampar, de esconder o meu colega de trabalho, por que não? Isso é uma coisa também que eu aprendi nas ruas. Eu aprendi a respeitar o espaço das outras pessoas. Não tem necessidade. Eu já passei por situações e vejo meus colegas de rua passando por situações que não precisava estar acontecendo. Se o cliente quer comer um cachorro quente, que é o que eu vendo, ele vai procurar o cachorro quente. Ele não vai comer uma pipoca se ele quer um cachorro quente. Ele procura pelo cachorro quente. Então não tem necessidade de eu tampar o meu colega que vende uma pipoca. E nem o meu outro colega que vende cachorro quente também. Porque se a pessoa quer comer o meu cachorro quente, ela vai comer o meu cachorro quente. Se ela quer comer o do meu colega, ela vai comer o do meu colega. Entende, gente? Então não tem necessidade desse tipo de competição em que você prejudica o outro. Eu sou competitiva com coisas melhores, com atender meu cliente. Eu estou sempre tentando atender meu cliente o melhor possível, a fornecer um produto legal, com qualidade, limpo. Isso é minha competição. Agora, competir com o meu outro colega, prejudicando o meu outro colega, não há necessidade disso. E isso foi uma coisa que eu também aprendi nas ruas, que ficou mais forte. Não é que eu não tinha, gente, mas em um trabalho, igual eu trabalhava
Eu era funcionária pública, eu trabalhava dentro de um posto de saúde. Então não tinha esse tipo de situação. Tinha competições, tinha desavenças como tem na rua, mas de uma forma diferente. Na rua é tudo mais intenso. Então, assim, eu aprendi essas coisas que foram grandes aprendizados para mim depois que eu comecei a trabalhar na rua. Esses aprendizados ficaram cada vez mais fortes em mim e eu comecei a observar essas questões de uma forma diferente. São aprendizados que eu tenho certeza que em um outro tipo de ambiente eu não teria aprendido. Não pelo menos da forma como eu aprendi. E como eu disse, a rua, ela é difícil, mas ela também tem o seu lado positivo. Você aprende muita coisa de uma maneira bem diferente. E você começa a enxergar o mundo e as pessoas de uma maneira bem diferente. Experimentem, gente, a observar as coisas mais a fundo, com mais intensidade e com menos superficialidade. Esses foram grandes aprendizados da rua. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de trabalhar na rua, se vocês trabalham na rua, conta aí pra mim quais são as dificuldades, quais os aprendizados de vocês. Se quiserem algum vídeo falando da rua, deixa a dica de vocês aí, vai ser muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de assistirem meus vídeos, de curtirem, de compartilhar. Espero que esse relato tenha sido proveitoso para vocês. E muito obrigada, gente. Curtam, comentam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. São todos muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez, gente, pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo.